Opiniões sobre esse assunto. Bom, então tivemos esse resultado de 364 votos favoráveis ao parecer e, consequentemente, a manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira contra 130, e a gente repercute com dois líderes partidários, dois líderes de bancadas que estiveram participando ativamente desse debate. Começo pelo deputado Vitor Hugo, líder do PSL, que é o partido do deputado Daniel Silveira, que defendeu que ele fosse libertado, que a prisão fosse suspensa, principalmente defendendo a prerrogativa do deputado da imunidade, nas suas palavras. Surpreendeu em certa medida o resultado, deputado Vitor Hugo? Bom, eu não posso dizer que estava surpreso, porque esse resultado foi, em alguma medida, anunciado na reunião de líderes que tivemos ao longo da semana. Mas nós fizemos todo o esforço para tentar reverter esse cenário, né? Acreditamos que, mesmo respeitando, lógico, a maioria que foi formada na Câmara, nós acreditamos que foi uma decisão errada, que diminui o parlamento, que diminui a nossa capacidade de representar os eleitores aqui, porque eles esperam de nós que nós tenhamos coragem e tenhamos a imunidade necessária, garantida constitucionalmente, para defender justamente aquilo que eles não conseguem falar no dia a dia, com medo de represálias. Quando nós mesmos nos limitamos nesse sentido, permitindo ainda mais invasões das nossas competências, das nossas prerrogativas por outros poderes, no fundo, nós aprofundamos uma desigualdade que já existe de poder, ou entre os poderes, que contribui para a desarmonia e para a falta de independência entre os poderes. Peço que o senhor permaneça aqui. Vamos conversar com a deputada Thalíria Petroni, que é líder do PSOL, bancada que se posicionou duramente, em relação a essa prisão, favoravelmente a essa prisão. Deputada Thalíria Petroni, o PSOL defende, obviamente, a liberdade de expressão, faz uso, inclusive, contundente da liberdade de expressão, mas compreende que, nesse caso, a liberdade de expressão foi abusada e se converteu em crime. A gente entende que não é possível que a ideia de liberdade de expressão que constrói a nossa imunidade parlamentar, ela permita que seja violados os direitos democráticos, violadas as liberdades democráticas. A gente não pode deixar que esse precedente de ataque às instituições brasileiras, de ataque ao próprio Congresso, de incentivos a atos autoritários, de resgatar um tempo que nós não queremos que volte mais. Veja, defender o ato institucional número 5, lá da ditadura. Ato este que fechou o Congresso, que hora aqui estamos. Então, existe um limite que sabemos ser tênue, mas ele existe, entre a liberdade de expressão e quando se ultrapassa e se rompe direitos democráticos, liberdades democráticas, a gente não pode afrontar tão duramente assim a democracia, a nossa Constituição. Então, por esse motivo, como falei lá no plenário, não é um dia alegre para nós. Eu não sou daquelas que comemoro uma decisão difícil como essa, mas entendo que esse parlamento não poderia ficar omisso frente à barbaridade que tem se expressado em vozes como a de Daniel Silveira. Deputado Vitor Hugo, o presidente mencionou por várias vezes, inclusive numa entrevista coletiva que deu agora há pouco, que o momento exige do Congresso outras respostas além dessa, especialmente de deixar mais claro, por meio de uma regulamentação do artigo 53 da Constituição, quais são exatamente esses limites, para evitar novamente dilemas dessa natureza, por um lado a preservação da prerrogativa, por outro evitar o abuso, que mesmo aqueles deputados que foram contra a prisão, eles condenaram o abuso cometido pelo deputado Daniel Silveira. Como é que o senhor vê o ambiente para isso e a necessidade disso? Eu vejo extremamente oportuno. Acho que vai ser um debate importante para o parlamento, inclusive para a retomada do protagonismo e dos limites que nós temos que estabelecer bem claramente entre as atribuições dos poderes e no respeito interno entre nós mesmos, para que deputados e deputadas que ultrapassem esses limites no nosso relacionamento no dia a dia sejam punidos, e para que a gente sabe exatamente até pode ir na defesa dos nossos ideais. Agora é importante, se me permitir, só para terminar, que o que foi feito hoje aqui com o deputado Daniel Silveira,
e que será feito no Conselho de Ética, se repita em relação a outras manifestações que foram feitas ao longo desse mandato, desses 2 primeiros anos, e que atingiram outros poderes também e que não tiveram respostas dadas ainda pelo Parlamento. Então nós rogamos que isso aconteça para que justamente essas regras de convivência também possam ser adotadas num clima mais ameno. Perfeito, deputado Thalíria Petroni. A gente pode ver, a partir desse episódio, uma virada do conjunto das relações entre os poderes, entre os parlamentares, e a importância disso que mencionamos, um clareamento de quais são os limites para o uso da imunidade parlamentar. Primeiro, eu acho que é fundamental que a gente imponha assim, limites a abusos que ocorrem pelo Poder Judiciário. A gente, inclusive, vem falando disso há muito tempo. Para mim, curioso é defender apenas em algumas oportunidades o enfrentamento a esse abuso. Agora, mais grave do que alguma elasticidade, digamos assim, feita nesse caso, e eu não tenho problema de em algum momento conversar mais detidamente sobre ela, mais grave que isso, a gente não pode abrir um precedente para que deputados, em nome da imunidade parlamentar, atentem às liberdades democráticas. Eu acho, e aí nesse sentido eu concordo com o deputado, que é fundamental que a gente estabeleça regras de convivência nesse espaço. Mas há uma diferença entre apresentar fatos, entre fazer denúncias políticas e atentar à democracia. Então, nesse caso, isso expressa o posicionamento do nosso partido. Bom, muitíssimo obrigado aos 2 líderes por terem participado, enriquecido esse debate aqui conosco. E eu vou convidar a relatora da matéria para conversar